poderoso, aleluia. Lucas capítulo 8. Aleluia, Senhor Deus. Glória a Deus, Senhor Deus. Para conosco, Senhor Jesus. Que o Senhor venha crescer. Nós vamos aparecer na tua presença, Deus. Lucas capítulo 8 diz assim: depois disso, Jesus ia passando pela cidade e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que havia sido curada de um espírito maligno e doenças. Maria chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusã, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Vamos assentar, Deus. Meus irmãos, o Senhor tem para falar conosco hoje é sobre intimidade e sobre viver algo sobrenatural na casa do Senhor Jesus. É algo de nós sairmos aqui do nosso cotidiano, da nossa maneira automática de às vezes servir a Deus, de fazer as coisas do jeito automático e começar a seguir o Senhor da maneira a qual Ele merece. A palavra vai nos contar sobre uma mulher chamada Maria Madalena. Creio que todos aqui conhecem um pouco sobre Maria Madalena. Mas essa mulher me chamou muita atenção hoje, nessa tarde, a qual eu estava estudando a palavra do Senhor Jesus. E caí no livro de Lucas e o Senhor me levou agora a meditar sobre a vida de Maria Madalena. Agora não vai falar muito sobre ela, mas o que fala dela é o necessário. Ela vai dizer que Maria Madalena era uma endemoniada, a qual foi expelido 7 demônios da sua vida. E a palavra vai dizer também que ela estava enferma também, não sei por conta dos espíritos imundos ou por alguma doença a qual atingia a sua vida. Mas Maria, ela chega diante agora da presença de Deus. Mas a palavra no livro aqui de Lucas 8 vai dizer que o Senhor já havia curado ela. No livro de Lucas não está falando que o Senhor tinha curado ela naquele exato momento. Não sabemos quando o Senhor curou Maria Madalena. Mas a palavra vai começar a falar que o Senhor curou ela e libertou ela de 7 demônios e de enfermidades a qual havia na vida dela e de mais algumas moças a qual ela estava para poder servir ali naquele local. E a palavra de Deus, ela é específica para poder nós entendermos um pouco sobre quem era Maria Madalena. Maria Madalena, a palavra vai dizer que ela tinha recursos, porque ela estava sustentando ali alguma parte do ministério a qual Jesus estava ali. E a palavra fala assim, ela com os seus recursos, ela sustentava a obra de Deus. Não estou aqui para poder falar sobre dízimo, sobre oferta e sobre dinheiro. Mas estou para poder falar que os recursos a qual Maria Madalena tinha sustentava o ministério a qual Jesus estava. Nós entendemos que Jesus ele não tinha aonde colocar a sua cabeça. Quando Jesus saía de um lugar para outro, a palavra vai dizer que as pessoas sustentavam Jesus, porque o Filho do Homem não tinha aonde repousar a sua cabeça. E Maria Madalena, ela foi curada. Primeiramente ela foi alcançada pelo favor de Jesus, a qual estava ali com enfermidades e estava endemoniada, e ela foi totalmente curada. E os louvores de hoje começaram a ministrar no nosso coração, dizendo: da onde o Senhor nos tirou?
da onde o Senhor nos curou, do que o Senhor nos libertou. Nós começamos a ver a gratidão a qual essa mulher ela tinha por Jesus ter curado ela. Nós vemos que Maria Madalena não é somente ela, mas nós vemos que quase todas as pessoas que Jesus curava, essas pessoas queriam seguir Jesus. Existia um demoniado, a qual estava ali nos sepulcros, que era amarrado com correntes, e ninguém conseguia prender esse demoniado. A palavra vai falar que quando Jesus ele pisa ali naquela cidade, o demônio se apresenta até Jesus, e a palavra fala assim que aquele homem estava agora possesso de legiões, a qual era 3.000 demônios, a qual era manifestado na vida daquele homem. A palavra vai falar que Jesus ele expulsa o demônio daquele homem e fala para ele voltar agora para sua família. Mas aquele homem chega até Jesus e disse: Jesus, eu quero te servir. Jesus, por onde você for, eu também quero andar. Mas Jesus despede ele, dizendo que era para ele voltar para sua família, porque era muito tempo andando endemoniado, era muito tempo aquele homem fora da sua casa, dormindo agora nos sepulcros, comendo ali até pessoas mortas, a qual a palavra relata. Eu vejo que quando nós temos um encontro realmente com Jesus, nós queremos seguir. Eu vejo que quando Jesus ele nos cura, ele nos tira às vezes de situações complicadas, ele nos tira às vezes de situações que não tem como contornar, ele nos limpa, ele nos cura, ele traz nós para a mesa, mas para o intuito a qual Deus te escolheu para você estar aqui hoje, é para que você venha sustentar o ministério de Jesus. Aleluia, Jesus! Glória a Deus, aleluia! Você pode olhar para mim dizendo assim: pastor, mas como eu vou agora sustentar o ministério de Jesus? Olha para a minha vida, eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não posso nada. Mas Jesus, ele olha para nós não como o homem vê, ele está atento ao nosso coração. Ele sabe até onde você pode ir. Ele sabe as suas limitações também. Ele sabe também os seus desejos. Ele sabe também agora dos seus vícios, a qual você tem lutado. Ele sabe também das suas frustrações. Ele conhece o seu coração. Ele te conhece por dentro e por fora. E se ele te chamou e você está aqui, ele é o suficiente para poder fazer um milagre em sua vida. Porque às vezes nós olhamos para nós e falamos assim: ei, o que eu vou tirar para a presença de Deus? Eu creio que Maria Madalena também, ela olhou para ela mesma e disse: o que eu posso ofertar para Jesus? Eu sou apenas uma mulher endemoniada, eu sou apenas uma mulher agora enferma, cheia das minhas frustrações, dificuldades. Mas a palavra vai dizer que Jesus cura Maria Madalena. E o fato de Jesus ter curado ela, gerou dentro dela uma coisa a qual chama gratidão. Ela não tinha nada, ela não era nada, ela não podia nada, porque estava agora cativa. Mas quem foi a qual libertou Maria Madalena? E o Senhor olha para você e fala assim: quem foi que te libertou? Quem foi que te escolheu? Quem foi que te trouxe agora para a mesa? Quem foi? Aleluia! Foi falado aqui na ministração do louvor, a qual o pastor Paulo Vitor estava ministrando sobre Moisés. Moisés foi ontem, quando ele viu aquela sarça ardendo, o coração dele queimou de uma maneira diferente. E de repente, ele entendeu que a vida dele não foi comum. Ele não foi criado agora no Egito porque ele era mais bonito, ou porque ele foi escolhido diferente, mas ele foi escolhido por causa de um propósito. E o propósito era que ele sustentasse agora o Evangelho. O propósito era qual? Que ele estivesse libertando o povo que estava há 400 anos cativos. Para que foi que Deus te resgatou? Para que foi que Deus ele te trouxe aqui hoje para poder dizer assim: ei, não olha para você, não olha para as suas frustrações,
mas olha, porque eu posso fazer para você, e você vai começar a partir de hoje viver o sobrenatural de Deus na sua vida, aleluia. E Moisés não parou. Moisés, ele é enviado agora, porque agora ele é a boca de Deus na terra. E Moisés, ele se sente frustrado também, quando ele olha para ele mesmo. Senhor, como eu vou dizer para aquele povo algo de ti? Senhor, como? Porque eu sou homem de duras palavras, eu não vou saber falar, Senhor. Mas de repente, o Senhor começou a encher a boca dele de palavras. Bem, quando te falta palavras, Deus, ele vai encher a sua boca de palavras para você continuar agora a sustentar agora o Evangelho de Deus. Aleluia, Jesus! Era o Senhor dizendo para Moisés: ei Moisés, não é sobre você. Eu te coloquei no Egito para você ser bem educado, para você ser o primeiro liberto, para que você possa libertar pessoas. Isso é muito fundo, isso é profundo. Primeiramente Deus nos liberta, para que nós podemos ser um libertador diante da presença dele, e foi a qual ele fez com Maria Madalena. Maria estava presa, mas o Senhor libertou ela para um propósito. Glória a Deus, aleluia. E quantas vezes nas suas orações tem saído: Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não sou capaz, Senhor, mas olha, tem isso aqui que eu não consigo abandonar, Senhor, mas eu estou tentando lutar, mas eu não consigo, Senhor, mas toda vez que eu dou um passo, parece que Satanás ele se levanta e eu volto para trás de novo. E hoje ele quer te libertar de todas as inseguranças que tem te prendido a sua vida. E você vai vencer, não é porque você é forte, você vai vencer porque você é filho, porque ele te amou, é porque ele te libertou, é por isso que você vai vencer, é somente por isso, porque maior é o que está conosco do que o que está contra nós lá no mundo lá fora. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Uma mulher, a qual, se nós começamos a ver pela palavra de Deus, ele não usa muitas mulheres. É poucas mulheres a qual ele usa na palavra dele. Mas essa mulher, ela foi chamada para algo especial, para algo de intimidade. Uma mulher a qual estava perdida em outra hora, que estava doente, estava possessa. Agora o Senhor traz ela agora para poder servir e sustentar a obra dele. Mas pensa que ficou por aí? Não. Maria Madalena, ela foi muito importante para o ministério de Jesus. Maria Madalena, ela estava com todo o percurso da crucificação. Ali estava Maria Madalena. Quando os seus discípulos tinham abandonado Jesus, estava Maria Madalena do lado da cruz, pronto para poder pôr a cruz também agora sobre os seus ombros e caminhar, porque ela tinha gratidão, porque Jesus tinha libertado ela. Aleluia, Jesus! Eu não sei qual é o motivo que te prende a Jesus, mas o motivo a qual prendia Maria Madalena a Jesus era a gratidão, porque ela conheceu agora o Criador, ela conheceu agora aquele que era o caminho, ela conheceu aquele que era a justiça, que era a própria palavra manifestada no meio deles. Ela conseguiu encontrar Jesus. Glória a Deus! E quando Jesus estava ali carregando a cruz, a palavra vai dizer que Maria Madalena estava ali. Quando Jesus ele foi crucificado, Maria Madalena estava ali. Quando José pede o corpo agora de Jesus, Maria Madalena estava ali. Maria Madalena é responsável agora a qual por cuidar do corpo de Jesus. Maria Madalena é aquela que estava ali quando Jesus ressuscitou. A primeira pessoa a qual Jesus falou foi com Maria Madalena. Sabe o que é isso? É querer viver
algo sobrenatural. Parar de pensar por nós mesmos e querer viver aquilo que Deus Ele quer que nós vivemos aqui nessa terra. Maria Madalena tinha recurso, ela poderia agora voltar a viver a sua vida, mas não, ela era grata, ela conheceu a porta, e aquele que conhece a porta não sai do caminho, aquele que põe a mão no arado, ele não tira a mão do arado, porque ele sabe, aquele que o enviou é suficiente. Aleluia. Maria Madalena, uma mulher simples, a qual acudiu Jesus no seu momento de angústia, a qual agora pegou o corpo de Jesus. Foi ela agora que tinha relatado também que o corpo de Jesus tinha sumido. Maria Madalena. Meus irmãos, não é sobre nós, sobre o que nós já fomos, o que está sobre nós, o que a nossa carne quer fazer, aquilo que eu não consigo controlar, mas é sobre quando Cristo Ele nos liberta, não existe nada que possa nos prender nessa terra. Amém? Aleluia! Eu tenho algo de Deus para poder falar para vocês. Cristo Ele já te libertou. Oh, glória a Deus, aleluia! Cristo já te libertou. Foi o que nós cantamos aqui, que Ele nos enxergou agora nos momentos mais fracos, mais fracos. Mas sabe o que Ele fez? Ele nos amou, mesmo assim. Porque se nós olharmos para nossas vidas, nós não merecemos estar nesse lugar. Ninguém é merecedor de estar nesse lugar. Nós estamos aqui porque a graça de Deus nos alcançou. É por isso que nós estamos aqui. É pela graça de Deus a qual nos alcançou. Olha para o filho pródigo. E quantas vezes temos sido um filho pródigo? Sabe? Eu cansei de viver, Senhor, agora com essas regras. Senhor, eu cansei de viver agora sobre doutrinas. Senhor, eu cansei agora de viver agora, porque parece que eu não consigo viver a minha vida mais. Quantos de nós pensamos em desistir todos os dias? Sabe quando você olha para você e fala assim, eu acho que eu estou perdendo alguma coisa. Filho pródigo foi aquele que estava na casa do pai e tinha tudo, mas nunca valorizou. Aquele que tinha comida, tinha os animais, tinha festa, tinha tudo, mas nunca valorizou. Porque ele achou que o pai estava pegando pesado demais, que a doutrina do pai era pesada demais. E chegou um dia que ele olhou para o pai e falou, pai, eu cansei de viver essa vida. Pai, me dê a minha herança, porque eu quero agora gastar a minha vida com os meus eleitos. O pai é aquele misericordioso que fala assim, filho, pode ir. O pai não prende ninguém, porque o pai ele quer que nós estejamos aqui dentro por amor, por gratidão, porque nós queremos ficar perto do pai, como Maria Madalena ela fez. Ei, ninguém falou, Maria Madalena, você deve algo, mas ela sabia agora que ela devia algo. Ela sabia que sem Jesus ela não era nada, que a vida dela antes de Jesus era como perca, a qual Paulo diz. Aleluia! E quantas vezes nós temos tudo dentro da casa de Deus, mas preferimos sair lá fora, achamos que lá fora está melhor. Filho pródigo. E o pai fala assim, filho, leva tudo que é seu, pode ir, vai, pode ir. E de repente nós vemos que nada nesse mundo é de graça. Tudo nesse mundo tem um preço, tudo nesse mundo nos custa algo. E ele começou a gastar a sua herança, ele começou a gastar a sua vida, ele começou a gastar a sua saúde, ele começou a gastar o seu tempo. Pastor, mas ele gastava com o quê? Ele gastava agora com a sua própria vida.
Sabe tudo aquilo que você tem freado hoje, que é difícil, que toda vez vem agora pensamentos maus? O filho pródigo deu ouvido à sua carne. Ele começou a gastar agora o seu dinheiro no pecado. Ele começou agora a gastar o seu dinheiro na sua vaidade, o seu tempo na sua vaidade. Mas o príncipe desse mundo lá fora, ele não dá nada para ninguém. Nós temos tudo de graça. A palavra fala: ei, você que tem fome, venha beba. Você que tem sede, venha coma. Você que tem fome, venha coma. Você que está vazio, venha ser cheio. Aleluia! Compre, coma, beba sem dinheiro algum. Porque nós entendemos que o que Jesus fez, Ele já comprou tudo. Ele já agora, com o seu sangue agora, Ele nos pagou tudo. Eu vejo que o filho pródigo não entendia isso. Sabe, Bruno, como eu vejo como herança? Herança é algo que eu não conquistei, mas vem até mim. Herança é algo que o meu pai conquistou, está sobre mim. Herança não é aquilo que eu estou produzindo, aquilo que eu estou conquistando. Herança é aquilo que meu pai fez, que está sobre mim. Meus irmãos, a palavra de Deus fala assim que nós somos herdeiros, co-herdeiros de uma promessa. Aleluia, Jesus! Maria entendeu tudo isso. Maria, ela conseguiu entender tudo isso, que agora ela é a co-herdeira da promessa. Mas quantas vezes nós temos filho pródigos, não valorizamos a nossa herança, não valorizamos aquilo que Deus Ele garantiu para nós, aquilo que Jesus Ele passou naquela cruz do Calvário, a qual agora Ele foi açoitado, cuspido, colocaram agora uma coroa de espinho sobre a sua cabeça. Herança. Nós temos uma herança. Você tem uma herança. Você não é qualquer um. Voltando no filho pródigo. O filho pródigo, ele não fez nada para poder conseguir aquela herança, mas ele tinha uma herança. E hoje, não fazemos nada para ter uma herança, mas nós temos uma herança. Isso se chama graça. Misericórdia. Aleluia! Aleluia! Não merecemos que Deus cuide de nós, mas Ele cuida. Não merecemos que Deus agora, Ele nos dê um salário, mas nós temos um salário. Não merecemos a saúde, mas nós temos uma saúde, porque é de graça. Porque Ele já fez a herança agora, a qual está sobre Jesus, que está depositado na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Mas quantas vezes nós reconhecemos, quando nós estamos lá, no curral do porco, comendo agora lavais, bolotas, quantas vezes nós reconhecemos que a casa do Pai é o melhor lugar, e nós começamos a refletir: ei, lá, aquele que não é filho, que é jornaleiro, ele tem vida melhor do que eu estou tendo aqui fora. Ele diz: eu vou voltar para casa do meu Pai. Jesus, aleluia! E foi louvado aqui hoje. O Pai está te esperando. O Pai está de braços abertos. O Pai não é aquele que julga, aquele que aponta, mas o Pai é aquele que abraça. O Pai é aquele que tem vestes novas. O Pai é aquele que te reveste. É o Pai. O Pai. E o Pai está aqui hoje, nessa noite. E sabe o que Ele está requerendo de nós? Relacionamento. Aleluia! Relacionamento. Nós estamos aqui, não é à toa. Maria Madalena estava naquela mesa, não era à toa. Maria Madalena estava ali porque ela precisaria sustentar o projeto.
se você já se esqueceu, Deus hoje me usa para poder falar para você que as promessas que Ele te fez ainda está de pé. Aquilo que Ele te prometeu ainda está de pé. Aleluia. Isso revela tudo. Revela que o nosso Pai, Ele nunca vai nos rejeitar. Ele está sempre nos esperando agora no lugar, o lugar a qual você conhece muito bem, que chama lugar do encontro. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus! Ei, nós somos glória a Deus por quê? Se você começar a olhar para a sua vida hoje e falar assim, ei, o que seria da minha vida agora se não fosse Jesus? Maria Madalena, ela tinha o mesmo sentimento. O que seria a vida de Maria Madalena se não fosse Jesus? Aprisionada, doente, esquecida, sem promessa. Ó, o Senhor é Deus. Ei, se não fosse Jesus na sua vida hoje, quem você seria? Aonde você estava no horário desse? O que você estava fazendo no horário desse? Hein, Jaque? Se não fosse as mãos do Senhor na sua vida, onde você estava hoje? Gratidão. Deus. Hein, Lucas? Se não fosse as mãos do Senhor na sua vida, quando você teve que passar agora por um processo agora de uma cirurgia no seu coração, a qual abrindo você todo, aonde você estaria nessa noite? Aleluia! Santo Deus! Ele está falando! Ele está falando! Aleluia! A Jaque também, Jaque! Para o processo de câncer, como você passou, aonde você estaria hoje? Eu vou te responder. Vocês não estariam aqui hoje. Aleluia! Se não fosse as mãos de Jesus nos protegendo, hoje não estaríamos aqui hoje. Hoje nós não podemos pegar o microfone, todo mundo contente, dizendo, eu quero contar uma bênção, eu quero contar uma vitória. Se não fosse as mãos de Jesus na sua vida, não teria vitória, não teria libertação, não teria cura, não teria nada, porque sem Jesus não somos nada. Senhor, irmão Antônio, os acidentes que você passou de moto, se não fosse Jesus, aonde você estaria hoje? Oh, Senhor, obrigado, Jesus. Ei, Ué, você viajando para lá e para cá, para esse Brasil todo, se não fosse a mão de Jesus, aonde você estaria hoje? É o Senhor trazendo você agora para o lugar da existência, dizendo assim, ei, sem mim nada podeis fazer. Sem mim você não levanta, você não respira, sem mim não tem vida, porque Ele é a nossa vida, Ele é o ar que nós respiramos. Ou você se esqueceu? A qual Ele nos formou agora do barro, imagem e semelhança, e nos deu algo que se chama vida. Soprou sobre nós as narinas agora o Espírito da vida. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Não éramos nada. Não éramos nada. Se não fosse Ele, não éramos nada. E a pergunta que eu tenho para falar para vocês é: e quando nós vamos começar a fazer como Maria Madalena? Seguir Jesus. Sustentar agora o ministério que Jesus ele tem para conosco. Mano, é o que tem sido pregado aqui várias e várias vezes, meus irmãos. Satanás, ele vai no Rio de Janeiro, ele vai lá e pega 120 almas. Depois tem um desastre ali, ele leva mais 200. Depois tem agora a guerra, ele está levando. Ele está ceifando. Mas Ele te escolheu para um propósito. Igreja, se nós entendemos agora a plenitude e a profundidade disso,
mim nessa noite é assim, olha, que Ele nos sustenta. Ele te sustenta. A porta é Ele que abre. A saúde é Ele que dá. Ei, a vida é Ele que está dando. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Os sonhos que você tem é Ele que dá. Aleluia! Às vezes nós estamos preocupados com aquilo que nós devemos fazer, mas eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Ei, meus irmãos, você não tem que fazer nada. Deixa Ele cuidar de você, deixa Ele cuidar da sua vida, deixa Ele cuidar. E começa a cuidar do ministério dele. Deixa que a sua vida Ele cuida. E o seu ministério, Ele que cuida. Porque foi isso que Maria Madalena fez. Ela parou de viver para ela. Porque ela precisaria estar com Jesus na cruz. Ela precisaria estar ali juntamente com o corpo do Mestre. Sabe quem foi chegar ali? Pedro, Tiago e João, dizendo assim: ei, vou para o corpo do Mestre. Mas tem uma coisa que Maria, meu irmão Hélio, que é sensacional. Quando Maria está ali, naquele sepulcro, de repente aparece um jardineiro. E é lindo essa história. Apareceu um jardineiro. E Maria, ela fala assim para o jardineiro: aí, fala onde está o corpo do meu mestre. Meu Deus, aonde está o corpo do meu mestre? Tudo que eu queria era poder passar perfume em teu corpo, te envolver da forma que ele merece. Bruno, tudo que Maria queria fazer era servir Jesus, mesmo que Jesus estava morto, mas ela queria servir Jesus. Aleluia! Você começa a entender a profundidade disso? O amor que ela tinha por Jesus. E de repente sumiu o corpo. E aparece um jardineiro. E ela começa a falar: ei, jardineiro, ei, moço, ô senhor, eu não sei, mas dê para mim, para que eu possa envolver ele, passar perfume agora e fazer o que ele merece. E ela vira de costas. E de repente uma voz diz: Maria. Oh, aleluia, aleluia, Jesus. Oh, ele canta lá abaixo, ele canta lá abaixo. Oh, aleluia, 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 Jesus. E quando ela escuta, Maria, ela reconhece a voz de Jesus. Eu te amo, Espírito Santo. Eu te amo. Jesus está te chamando hoje. Quem será que você consegue ouvir Ele te chamando aí? Ele está te chamando dentro do seu coração agora. E Ele te chama pelo teu nome. Aleluia! Olha o que ela ouviu. Maria! E quando ela escuta aquela voz, ela fala assim: ei, eu conheço essa voz. Ei, parece a voz do meu amado. Ei, parece a voz de Jesus. E Maria agora vai anunciar que Jesus tinha voltado, ressuscitado. De tantas e tantas pessoas, Jesus escolheu Maria. Talvez tinha pessoas mais capacitadas, pessoas que falavam melhor, que cantavam melhor, pessoas que eram melhor financeiramente do que Maria. E às vezes não dá isso na gente, fala assim: ah, Senhor, tem tantas pessoas melhores para o Senhor enviar, né? Olha eu, cheio de frustração, cheio de decepções. Ele diz: eu te chamei, eu te escolhi, eu te chamo, eu te capacito. Obrigado, Jesus. Sou eu, não é você não, sou eu. Sou eu que te capacito, te chamo pelo nome hoje, dizendo: se coloca de pé, sustenta o meu ministério, sustenta o meu vídeo, que as demais coisas eu acreditarei na sua vida. Para de buscar agora para coisas nesse mundo. É Ele que nos garante a vitória, é Ele
aleluia. Oh, aleluia. É isso que o Senhor vai poder falar conosco hoje, igreja. Desde o começo, desde o louvor, Ele está te chamando para bem rápido, porque Satanás está tirando sobre a sua vida. Ele quer te matar, ele quer te tragar, ele está esperando um momento a qual você vacila, para poder acabar com o seu casamento, para poder acabar com a sua vida, para poder acabar com a sua empresa. É um momento só, é uma brecha só, que tudo vai se acabar, porque Satanás está olhando para você. Aleluia! Aleluia! E é sempre assim, né? Quando nós estamos longe de Jesus, nós somos frustrados mesmo. Quando nós estamos longe de Jesus, nós somos derrotados mesmo. Quando nós estamos distante de Jesus, pensamentos agora vai passar pela sua cabeça. Ei, quando você está longe de Jesus, você não consegue dominar a sua carne. Ela tem te assassinado o teu espírito. Oh! A sua carne tem assassinado o teu espírito. Meu Deus! Já nem sei mais qual é a voz de Jesus. Já nem sei qual é a voz de Jesus mais. Já nem sei como ele mais operava. Já não sinto mais o toque. Meu Deus! Aviva a tua igreja, Senhor! Nós estávamos numa campanha de sexta-feira aqui sobre Atos 3. Verdade. Nós vemos aquele revestimento, aquela descida do Espírito Santo naquele lugar, a qual mudou muitas vidas. E foi lindo, maravilhoso, a qual o Senhor tomou a gente aqui naquele último culto. Foi maravilhoso sentir a presença de Deus. Um avivamento nos espera. Tudo que nós precisamos fazer, tudo que você precisa fazer, tudo que você precisa fazer é sustentar o ministério de Jesus. Aleluia! Tem pessoas aqui a qual ministravam outra hora. Tem pessoas aqui dentro a qual louvavam, tocavam, que hoje já não sente mais vontade. Tem pessoas aqui, a qual foi escolhida desde o ventre. E o Senhor, Ele nos escolhe desde o ventre mesmo. Tem pessoas aqui que foram machucadas espiritualmente. Porque infelizmente, o que eu vou falar é verdade. Tem igrejas aí fora que matam pessoas. Tem pessoas que matam pessoas dentro da igreja. Tem pessoas que eram para poder curar, abraçar, mas tem matado pessoas dentro da igreja. Tem líderes que eram para poder abraçar, erguer, mas tem líderes que matam pessoas. Aleluia! Tem lugar que era para ser luz, mas acaba sendo trevas em nossas vidas. Mas quando isso tiver acontecido ou acontecendo, olha para aquele que te chamou, olha para aquele que te enviou, porque esse não falha, esse não chega na hora errada, esse é aquele que nos cuida, aquele que sara totalmente as nossas feridas. Ele, Jesus, Ele nunca desamparou você. Por mais que um homem, às vezes, tenha desamparado, Jesus nunca vai desamparar a sua igreja. Jesus nunca vai desamparar a sua noiva. Ao contrário, Jesus está esperando uma noiva agora adornada, uma noiva agora com a lamparina acesa, uma noiva agora a qual está esperando a vinda de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Da mesma forma qual Jesus, Ele ressuscitou, Ele ressuscita hoje o seu ministério aqui nessa noite. É isso que Ele faz. Ele ressuscita ministérios. Eu não sei qual é a sua frustração. Eu não sei qual é o seu medo aqui hoje. Mas o Senhor fala assim, ó, lança sobre mim. Ó, lança sobre mim as suas frustrações. Lança sobre mim o seu fardo, lança sobre mim agora o seu medo, lança sobre mim, glória a Deus, aleluia.
lance sobre ele. Lance sobre ele. Hoje o Senhor, eu vou até aqui, igreja, porque o que Deus ele tinha para poder fazer, ele já fez aqui nesse lugar. Aquilo que ele tinha que curar e libertar, ele já curou aqui hoje. Ele já libertou. As promessas ele devolveu novamente sobre a sua vida. Ele já fez. Mas eu queria chamar o grupo de louvor aqui na frente aqui novamente. Eu sei que a hora já está avançada, mas é preciso. É preciso porque ele quer te curar totalmente agora hoje. É agora, é já. O que Deus ele tem para nós não é daqui uma, é hoje, é agora. Se você não sentia, hoje vai sentir. Se você deixou de sentir, hoje vai sentir também. E se você perdeu a percepção do Espírito Santo de Deus, hoje ele está aqui nessa noite, aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Pega esse que eu vou bater de pé, amém. Aleluia!